Deixa eu colocar minha imagem aqui primeiro. Isso. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Desafios da Atualidade versus Reforma Íntima. O palestrante da noite é o nosso amigo Maurício Tomé. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudo de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Maurício, muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela sua presença neste momento e a todos os ouvintes. Maurício, você poderia fazer a prece de abertura para a gente? Claro, vamos todos nos unir em pensamento e sentimento nesse instante, chegando até o nosso anjo guardião, agradecendo por estar conosco nessa jornada terrena, nos ajudando, nos intuindo, e pedindo que esse nosso irmão una os seus pensamentos conosco, seus sentimentos, que a gente chegue até a espiritualidade que trabalha nesse projeto de levar a doutrina espírita através das plataformas digitais da nossa casa, e todos os irmãos que trabalham, tantos encarnados e desencarnados, que fazem mais essa casa de luz na nossa comunidade de São José dos Campos. E unindo todos os pensamentos e sentimentos, nós vamos chegando até a nossa mãe Maria, a quem agradecemos pelo amparo, pelo desvelo, e pedimos que Maria nos ajude nesse instante a elevar ainda mais o nosso pensamento até o seu Filho, o nosso Mestre amado, Jesus, que nos legou o caminho, a verdade e a vida, o seu Evangelho, o seu exemplo. E agradecidos ao Mestre, pedimos que Ele nos ajude a elevar ainda mais as nossas vibrações, levando o agradecimento pela oportunidade dessa vida ao nosso Pai Celeste, que nos criou e nos permite sermos co-criadores a partir da nossa criação. E agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós pedimos permissão para darmos continuidade a esse trabalho de evangelização da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A internet não tem mais horário. Tem os que estão ao vivo e aqueles que vão estar vendo depois. Minhas saudações fraternas, e vamos compartilhar um pouquinho do assunto da reforma íntima versus os dias atuais. Passamos dias que estão entrando para a história da humanidade. Não são dias comuns. Alguns anos são anos que passam, né? E ficaram alguns acontecimentos para trás. Mas de 2020, ninguém vai esquecer. Impossível. E, claro, diante de tudo que acontece, nós temos a oportunidade, não apenas de aprender, mas, através da reforma íntima, como exercer, que é o mais importante, demonstrar a reforma íntima.
Para isso, a gente vai relembrar, e eu vou estar usando aqui uma referência, para quem quiser depois seguir. Eu sigo essa referência há mais de 10 anos, né? Eu comecei a estudar Espiritismo em 2003. Esse site já existia, que é o espírito.org.br. E hoje quem detém, né, quem ajuda a manter e coloca conteúdo é a Rádio Boa Nova, né? E a Federação, é a Fundação Espírita André Luiz, que fica lá em Guarulhos. E toda a comunidade espírita usa o espírito.org.br como uma plataforma. Aí tem lá, /artigos, /reforma íntima, 6 perguntas, _3. Lá vocês vão ver a reforma íntima em 6 perguntas, né? E primeiro, para a gente conceituar que a reforma íntima é um contínuo autoconhecimento. Então, partindo daquela premissa de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Essa é a proposta inicial da reforma íntima. A gente só melhora aquilo que mede, diria Peter Drucker, pai da administração. Podendo trazer isso para o mundo espiritual é uma verdade absoluta. A gente, para poder melhorar, a gente tem que saber onde está e onde queremos estar no futuro. E para a gente saber qual é o nosso referencial, a gente precisa fazer um autoconhecimento. Mergulhar na intimidade espiritual. E aí, progressivamente, a gente vai aprendendo, né, dentro de estudos que possam ser feitos em casa, em comunidade, em cursos. E aí, depois que a gente tem esse momento que é mais intelectual, que é de mergulho, né, na letra, tem um momento da gente fazer aquele momento de autoavaliação. Diante do assunto X da reforma íntima, como estou? Se a gente, eu que sou homem do mundo dos negócios, já faz uma análise SWOT, né? Já mapeia todo o cenário, né? Você pode brincar com isso. E você vai estabelecer pontos fortes, pontos fracos, quais são as oportunidades que você tem, que ameaças que você tem. E você aí tem oportunidade, poxa, agora eu sei aonde que eu tenho que atuar. E aí você vai. Por que que a gente tem que fazer essa reforma íntima, né? É o meio da gente se libertar. O sofrimento está ligado aos nossos erros, às nossas falhas. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente pratica o bem, quanto mais eu entendo a verdade espiritual, menos sofrimento em relação a este mundo eu tenho. Não que a gente não tenha sofrimentos físicos e de relacionamentos, mas a gente vai tendo mais tolerância, a gente vai tendo mais paciência. Então esse é o motivo da reforma íntima. No fundo, a gente vai viver melhor comparado a algum tempo atrás, só que diante dos mesmos ou até de maiores problemas. Por quê? Porque o jeito de encarar melhora. Então, esse é o porquê da reforma íntima, né? Para que fazer essa reforma, né? Transformar o homem, aquele homem antigo, a mulher antiga, né? O homem no sentido do ser humano, para que a gente possa melhorar. Então, é uma transformação. Onde fazer, né, essa reforma íntima, como está aqui na sequência? Onde você vai fazer isso? Eu falei para vocês aqui sobre as comunidades, os estudos, o ler em casa. Não existe o melhor lugar, existe o lugar que você escolhe. E quando começar a fazer essa reforma íntima? Aí eu vou usar o meu mentor Napoleão Hill e vou falar assim para você agora. Tudo pode começar nesse instante, qualquer projeto, qualquer coisa. O que te impede? Nada. Começa agora. Se você ainda não conhece a doutrina e está vendo esse vídeo, começa. Dá uma fuçada. Tem muita coisa legal para você estudar. Então começa agora. E mais do que começar agora a se instruir, o mais importante e o que realmente faz a diferença é pôr em prática. Esse é o grande desafio. Muita gente sabe tudo o que precisa fazer. Agora, fazer que é bom
É a grande dificuldade, né? Esse como fazer, né, que seria a última das 6 perguntas aí para a gente poder fazer, realmente, se a gente coloca no papel quem nós somos, faz esse exame, você começa a estabelecer metas. Se você quer ser mais paciente, o que você precisa melhorar na sua paciência? Põe no papel. Se você é uma pessoa preguiçosa, o que você precisa fazer para ter mais iniciativa? E eu não estou falando do ponto de vista material, tá, gente? Esquece o lado material agora. Estamos falando das iniciativas do tipo: eu liguei para alguém da minha última turma de escola, de grupo de estudo, para saber como é que ela está. De repente, alguém que estudou com você no colegial, que você não vê há muito tempo, será que você não podia dar uma ligada para ela? E perguntar: e aí, como é que você está? Você está precisando de ajuda? Alguém da sua família que anda meio sumido, meio sumida. Algumas pessoas que, de repente, você já escutou falar que sofrem de depressão e precisam de alguém que tenha paciência para ouvir. Ou participar de uma obra assistencial, como a nossa casa detém, possui, ajuda. Ah, eu quero ajudar o próximo, eu quero ajudar no sopão. Olha aí, ó. Zé Ricardo já te fala o canal certo, vai falar com o Ricardão. E aí você vai ajudar as pessoas através do sopão. É isso que a gente precisa fazer, começar agora, mas começar fazendo essas coisas. Quanto tempo você está adiando para se reconciliar com alguém que você anda meio mal aí há um tempo? Um perdão que você peça ou que você dê. Então, diante da atualidade, a gente tem essas atitudes, por exemplo, para tomar. O que eu posso fazer agora? E olha, gente, a Covid aí, né, essa situação que nós estamos vivendo, tão fora do normal, eu não gosto de falar de novo normal. Eu gosto de falar do mundo que será. Sempre o mundo tem as mudanças, né? Faz parte da humanidade, da nossa história, dessa jornada terrena, as mudanças. Elas acontecem. E a gente vai seguir. O planeta continua, a humanidade continua, mas a gente realmente está numa loteria, porque é uma doença que não escolhe ninguém. Você não sabe se você é suscetível a ela ou não. Tem gente que tomou contato com ela, está vivinho da Silva, outro do lado que às vezes é parente, alguém próximo, pega a gripe e morre. E ponto final. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Realmente está uma loteria. E se você estiver adiando alguma coisa que você tem que fazer, diante dos momentos que a gente está vivendo, sabendo o quanto é importante a oportunidade de uma encarnação, de você ter a oportunidade de estar vivendo essa vida, de você estar na família que você está, de você estar na profissão que você está. Olha, tem aí algumas coisas que você se propôs nessa vida a fazer, algumas coisas que você propôs reparar, algumas coisas que você propôs assim, crescer individualmente, também como uma pessoa dentro de uma comunidade. Então, as oportunidades, elas podem estar menores. E a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então, assim, eu entendo que acho que nunca foi tão necessário a gente ser fraterno quanto agora. Que a gente tem que ter uma noção exata do momento em que vivemos. O Brasil está com uma recuperação econômica melhor do que muitos países, mas nem por isso está tendo facilidades. E hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Esse é o último mês da ajuda do governo, da ajuda em dinheiro. No mês de janeiro de 2021,
não terá mais o auxílio em dinheiro. Nós já sabemos o quanto de gente vai precisar de ajuda material. Muita gente vai precisar de ajuda assistencial para poder ter um prato de comida. Nós vamos ter que aumentar essa empatia, porque vai ser muito necessária. E a nossa casa, ela é um lugar onde não é toda casa espírita que tem essa força, um grupo pequeno com tanta realização nesse ponto mais ativo, mais prático, né? De levar mesmo o sopão para a rua, de arrecadar, de bazar. É um grupo aguerrido e fraterno. A gente está precisando disso. Não está mole. Então, uma das coisas aí, diante dos desafios atuais, é ter a consciência e chamar mais pessoas e juntar mais pessoas com o mesmo propósito, sabendo que vai ver talvez algumas cenas que nos machucam o coração, às vezes de penúrias. E penúria não é só uma penúria material, é penúria espiritual. Algumas pessoas recebem ajuda, mas elas têm uma condição espiritual desafiadora. Algumas não vão nem te agradecer a ajuda, você não tem que ir lá esperando que vai ter alguém te falando obrigado. Eu aprendi numa ocasião no centro, no Farol de Ismael, né, que fica lá no Jardim Monumbi, lá com o nosso amigo Roberto. A gente sempre vê algumas discussões em alguns lugares sobre ajuda assistencial, né? E ele me deu um livro pequenininho, de um espírito que não é tão conhecido por aí, falando dessa necessidade de ajuda. E lá fala assim, como é que você pensa que um dia uma pessoa paupérrima, uma pessoa que é moradora de rua, uma pessoa em condição social muito difícil, né? Como que ela um dia vai poder escutar falar de Jesus se ela está com fome? Talvez você nem vai falar do evangelho para ela. Alguns querem condicionar entregar uma cesta básica se ouvir uma preleção. Isso não é só os espíritas, católicos, evangélicos. Gente, às vezes você não tem que falar nada. Só levar a comida. Ponto. Ponto. Aquela pessoa talvez não esteja pronta ainda. Talvez a sua ajuda, a sua persistência, a sua segunda ida, a sua 10ª, ela comece a se interessar. E a gente tem que saber que alguns são ajudados e não precisam, você depois vai descobrir. Você não tem que ficar, puxa vida, que absurdo. Vai acontecer. Provavelmente vai ter alguém que receba e não precisa. Faz parte. Inclusive para nós que ajudamos, não ficar enroscando, porque vai descobrir que alguém está enganando a gente na nossa ajuda fraterna. Faça a sua parte, vai lá, colabora, compartilha. Se alguém te perguntar do evangelho, querer saber dos espíritos, se for o caso, né, se alguém perguntar a religião, você pode até falar, sou espírita, mas não é o principal. Não é para fazer propaganda que a gente vai. No caso do espírita, não. É realmente praticar. Isso é levar a reforma íntima para o campo, para a vida, para a prática. Sair do mundo da leitura, do conforto de um grupo estudando e ir, né, para a luta. Foi muito anunciado nos evangelhos, né, os últimos serão os primeiros, porque vai ter que trabalhar para valer, né? A gente tá vendo aí, gente, a humanidade tá... Se alguém duvidava do Apocalipse, falava que aquilo é fantasioso, que aquilo era um exagero, é só olhar as notícias da TV. Morte em massa. Uma pandemia mundial. Quem ia acreditar nisso há 5 anos atrás? 2 anos atrás. Alguém aí ainda duvida de alguma coisa que possa vir, né, adiante? Então, são só confirmações.
A gente vê a penúria moral, né, que está vindo aí. Aqui em São José dos Campos, a gente tem esse assunto que está quente ultimamente, que são os fluxos, né? A juventude aí influenciada por um tipo de música e conteúdo da ostentação e de você levar tudo ao extremo, né? De curtir até a última gota e sem considerar o próximo, né? Sem considerar o convívio e se destruindo, né? Em situações, né? Em vivências de droga, bebida e todo tipo de coisa que faz mal. E a gente foi avisado, estava lá no Apocalipse também, que num tempo do final de uma transição que é a que a gente está passando, que, nossa, a gente ia ter aí uma multidão de espíritos aí, sofredores, que estariam soltos. Estão aí, somos nós. Aí, a humanidade. Sofredora, muitos espíritos nas suas últimas oportunidades em relação a este planeta. Algumas aí vão se emendar, muitas vão falhar. E nós nos propomos, primeiro, a nos salvar, né? A gente não pode ajudar se a gente primeiro não ajuda a si próprio. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou em condição nem de me ajudar? A reforma íntima é esse início, é o conhece-te a ti mesmo, dá uma arrumada. E aí, quando você faz a reforma íntima, você fica desperto. Você olha para um lado, aí você olha para o outro, sofrimento para todo lugar. É sofrimento. São sofrimentos de todo tipo. Físico, moral, e nós podemos colaborar. Se a gente está desperto, não fazemos parte da inércia em grupo, da manada. Porque, assim, boa parte da humanidade, ela reage, ela não coloca a vida, né, no caminho que ela determina, e sim ela é levada pela mídia, pelos costumes do tempo, e a gente está num momento de imediatismo, assim, no ponto que eu jamais imaginei que ia haver. Falavam que a turma do meu tempo, né, de quem nasceu em 70, 80, que nós éramos já, né, terríveis. Eu lembro que a gente era bonzinho perto da galera aí, cara. Bastante desafio, não se tem mais a mesma reverência a pais, a mães, a professores, professoras, até os policiais. Hoje em dia ninguém mais respeita nem a polícia. E a gente está nesse tempo, a gente está aqui, que tivemos uma educação de um jeito, estamos vendo o planeta numa outra vibração. Então somos chamados a dar exemplo do Evangelho, praticar primeiro nós a reforma íntima, não sermos nós motivo de tropeço para os outros primeiro, e aí a gente poder ajudar o próximo, esse momento que a gente vive, que é um momento crítico, crítico, crítico. Não tem exagero na minha palavra, não estou sendo aqui caótico, profeta do Apocalipse, não. Não é à toa que a mensagem do Apocalipse foi escrita, colocada em papel para nós. E o bom de tudo que está ali é o seguinte, que depois da tribulação virão 1000 anos de paz. E se 1000 anos para a nossa relação com o tempo é muito, nós sabemos que um dia na Bíblia pode ser um milênio, imagina 1000 anos na Bíblia. O que pode ser esse tempo de paz, onde não vai ter mais choro nem ranger de dentes? Está escrito lá. Então existe a esperança, e nós sabemos que no nosso universo, nosso mestre falou, há muitas moradas na casa do Pai. Não teria sentido nenhum esse universo que a gente não consegue nem medir, em um universo que já se descobriu que tem outras dimensões, então universos paralelos. E qual é o tamanho disso? Nós não temos condição
de entendimento do que significa isso ainda. Nossa inteligência não alcançou isso tudo. Como diz lá no Livro dos Espíritos, nem Deus a gente consegue conceituar. Nós não temos ainda palavras e conhecimento e condição de inteligência para expressar o que é Deus, para entender o que é Deus. Nós temos uma noção. Somos feitos à imagem e semelhança. Nós somos um sopro. Nós somos um agente ativo no universo. E a gente tem um caminho de evolução. Nós tivemos lá uma evolução, chegamos, no menor manifestação da inteligência até chegarmos no máximo potencial que a gente pode chegar. Isso nós temos na doutrina explicada conforme a gente vai se aprofundando, se aprimorando. Não é um conhecimento fácil de se falar em 3, 4, 5 frases, nem em um dia, nem em um ano. A gente leva um tempo para conseguir apurar tudo isso, mas que nos dá muita esperança. E também sabendo que se não der nesse tempo, pode ser em outro. Não é bom deixar para depois, porque a gente pode, com adiamento ou com estacionamento, causar-nos sofrimento. E se tem uma coisa que a reforma íntima pode nos ajudar, é na diminuição do sofrimento, que é o grande drama da humanidade. Sofrer. Por ignorância, nós sofremos. Por falta de fraternidade, somos fraticidas. Por falta de humildade, somos orgulhosos. Por falta de amor, odiamos. Essas são os nomes dos sofrimentos, até naquele estudo que eu indico para quem quiser ver lá no espírito.org, tem uma relação, tem até questionário. E aí você pode ver lá a relação de sofrimentos, né? Tanto vícios quanto defeitos. Aí está lá orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, vingança. Esses são os defeitos do espírito. Como que eu trabalho isso, né? Como que eu posso amenizar esses problemas todos? Para a gente poder sofrer menos, que é o grande drama. O drama é esse. Sofrer. E como a gente causa sofrimento? Muitas vezes querendo. Muitas vezes a gente causa sofrimento sem querer. É quase que o normal nosso é causar o sofrimento. Quanto mais a gente se reforma intimamente, quanto mais eu me estudo, quanto mais eu me conheço, eu vou percebendo melhor as minhas tendências e vou, poxa, peraí, começa a ficar mais reflexivo. Normalmente as pessoas que estão andando mais com a reforma íntima falam menos, pensam mais antes de falar. Isso é um indício. E é bom pensar, não ficar paralisado. Iniciativa é tudo. Mas pensar para falar, isso é muito importante. Agora, qual é a diferença que faz eu sair do meu momento atual para eu poder ser uma pessoa mais ativa na reforma íntima? O que eu tenho que ter que eu não tinha para eu parar de ser quem eu sou, uma pessoa que não reflete, uma pessoa que não conhece a si própria? Como é que eu mudo isso? Tem uma coisa que é uma palavra mágica, que é uma atitude mágica. Força de vontade ou vontade. A mesma coisa, eu quero emagrecer. Não é fácil emagrecer. Emagrecer significa o quê? Mudar hábitos. Porque a gente tem o peso que tem por causa do hábito da alimentação. Ah, eu tenho problema na tireoide. É verdade. Eu, por exemplo, não tenho tireoide, eu tomo remédio. Isso não significa que eu não tenho a minha parcela no tamanho da minha pancinha aqui. Se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Diminuir carboidratos. Todo mundo sabe a receita. Comer mais saladas, legumes. Comer mais espaçadamente, em menores intervalos, menos quantidade e não ficar só 2 vezes por dia se alimentando. Aí você vai e come um caminhão de comida. Tomar 2 garrafas de Coca-Cola por dia.
Tem gente que fala assim, puxa, eu faço tudo, menos parar de tomar Coca-Cola. Pois é. Como é que você vai emagrecer assim? Você vai ter que ter o quê? Uma coisa chamada força de vontade. Você vai ter que trabalhar a sua tendência, que é abrir aquela geladeira e ir direto para a Coca-Cola. Vai ter que segurar. 9h30 da noite, vou comer pipoca doce. A hora que você não vai mais queimar energia, você vai lá e faz uma pipoquinha inocente. Vai engordar. Tem que ter força de vontade. A última refeição tem que ser no horário que dê tempo de você ainda fazer a digestão para depois dormir. É hábito. Estou dando esse exemplo por quê? Porque a reforma íntima é igual. Você vai fazer uma dieta íntima. Vou ser menos maledicente, falo mal demais das pessoas. Você vai falar, puxa vida, olha, anotei aqui no papel, eu sou um cara que não aguento. Não posso ter alguém do meu lado que eu vou começar a falar mal de alguém. Então você tem um defeito. É um vício com defeito, né? Falar mal dos outros. Então você vai ter que fazer um regime e começar a falar bem das pessoas. Tem que mudar o hábito. E um hábito demora no mínimo 90 dias, 120 dias para você realmente, com consistência, substituir um mau hábito por um bom hábito. Você é muito orgulhoso? Você vai ter que fazer um regime do orgulho. Para combater o orgulho, você vai ter um remédio ou um outro alimento, que é a humildade. Ser humilde. Sempre tem um outro lado da moeda. E dentro da reforma íntima, é a vontade que vai fazer a diferença. Se você não tiver essa força de vontade, como é que você vai deixar de ser orgulhoso? E o plano de ação é esse, é colocar no papel, você pode fazer o hábito de escrever sobre você mesmo, um caderno, um diário próprio, em que você faz a anotação dos seus progressos. É muito bom escrever. É um hábito que traz... O fato de você estar se concentrando ao escrever já é um exercício. Então, escrever sobre algo que você quer trabalhar sobre você já é o início. E você pode ir colocando, por exemplo, se você fala que você quer trabalhar o orgulho, você pode ir colocando, puxa, hoje eu consegui, fui chamado no meu orgulho ferido, aconteceu tal coisa, consegui segurar a boca, eu ia xingar alguém, eu ia estourar, ia falar que eu era mais importante que a outra. Essa semana, esse final de semana, a conversa da semana foi o cara que falou para um funcionário do local, um manobrista, que o que ele ganhava em um mês, ele gastava em 1 hora. Isso foi o assunto do final de semana nas redes sociais. Ou seja, não sei quem é essa pessoa, tá? Não estou aqui, nem sei quem é. Mas foi o assunto e a gente pode trazer ele para cá. Quantas vezes nós não tivemos esse momento de dar uma carteirada em alguém? É aquela frase famosa, você sabe com quem você está falando? Isso é aquele orgulho ali, sabe? Sabe com quem você está falando? Então, a gente precisa prestar atenção que às vezes uma coisa que você considera até inocente, não tem nada de inocente. Nada, 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 nada. Na verdade, é um orgulho ali, um bicho que está dentro de você, que você ainda tem que trabalhar muito, né? Assim a gente vai trabalhando, né? E muito, quando a gente fala de desafios atuais, qual é um campo de batalha hoje que existe que está deixando as pessoas como nunca antes estiveram nas relações humanas? Redes sociais. Principalmente o Twitter, que pouca gente usa. O Twitter parece o UFC. Tem redes sociais que são mais tranquilas. O Instagram
é mais nenenzinho, né? Você tem muitos vídeos, né, que são amenidades, uma criancinha fazendo uma graça, um animalzinho dando bom dia, né? O Pinterest, fotinhos, coisas bacanas, ou um hobby. Gente, o Twitter é sangrento. Parece notícias populares da década de 80, as pessoas se agredindo sem parar. Não existe rede social mais tensa do que o Twitter. E é onde está, incrivelmente, o que é considerado como a rede social que tem as pessoas mais intelectualizadas. Elas não estão no Instagram, nem no Facebook, elas estão no Twitter. E é lá que o bicho mais pega. Então, que inteligência, que elevação é essa? Né? Que orgulho que é esse que eles podem ter naquele mundo do Twitter, se é para fazer aquilo sem parar da manhã até o outro dia. Então, a gente vê realmente um ambiente muito hostil. O desafio nosso qual é? Você até pode ter uma conta no Twitter, eu tenho, por isso que eu estou falando dela. Mas tem coisas tão bacanas para você achar lá no Twitter. Por exemplo, a própria Fundação André Luiz tem o Twitter, tem vídeos, né? O André Trigueiro é muito ativo no Twitter, que é aquele jornalista da Globo News, espírita. Tem coisas muito bacanas lá. A gente tem as escolhas, né? Conforme a gente vai dando audiência, o Twitter vai mostrando o que você procura. Não é à toa que ele te oferece aquilo. O algoritmo vai vendo qual que é o teu hábito, aquilo que você mais lê, aquilo que você mais assiste, e ele vai montando a oferta. É o seu perfil. Se você anda vendo muita coisa ruim, é porque o teu perfil está chamando coisa ruim. É como se você estivesse enxergando a sua vibração. O algoritmo faz isso conosco. Então, preste atenção. E olha, gente, hoje eu tenho um plano aqui de TV a cabo, que eu mesmo vendi para mim, né? Minha empresa vende internet, né? TV a cabo. Eu tinha uma TV, a TV do meu quarto, ela não é smart, né? Mas o aparelho, quando a gente compra, né, a assinatura, o aparelho já vem com aquela transformação de smart, não precisa trocar TV. Então hoje eu consigo assistir o YouTube na TV do quarto. Sabe o que aconteceu? Eu tô já praticamente sem assistir televisão aberta. Eu entro no YouTube direto. A minha mulher está até rindo, falando assim, nossa, mas ela está até começando a acostumar. Porque quando é final de semana, eu assisto a Praça é Nossa. Quero rir? Eu vou lá e coloco Praça é Nossa, os programas da década de 80, aquele pessoal engraçado que já foi para o outro lado da vida, e você vai achar lá eles fazendo graça. É muito bom assistir, a gente conseguir ver o YouTube e achar as coisas que a gente está a fim de assistir. O Geraldo Lemos Neto, que foi um contemporâneo do Chico Xavier, que está divulgando a obra do Chico, resgatando coisas inéditas de Chico Xavier, novos livros, né, que não haviam sido lançados, histórias. Gente, está lá, toda semana ele está colocando conteúdo no canal dele. Eu acompanho, assim, com assiduidade o canal do Geraldo Lemos Neto. E eu recomendo. Ele é um ufólogo, e ele está sempre dando notícias aí da NASA, está falando direto aí que a gente está vendo aí manifestações já de OVNI. Semana passada foi uma semana que tiraram uma foto com mais de 100 objetos luminosos já da estratosfera. A foto é do lado de fora da Terra e ninguém sabe explicar o que foi aquilo. Então, aquela coisa que o Chico estava falando, tá aí, gente. E como não ficaram em pânico? Olha, Zé Ricardo, às vezes a gente, né, numa aula, a gente começa a falar, as pessoas começam a rir. Eu ficava imaginando que num dia de uma manifestação dessa, a humanidade ia parar, né? Para tudo e ficar todo mundo olhando para o céu e ninguém está dando nem muita bola.
a vida segue, eu tô vendo, parece que não vai ser tão assustador assim. Mas a gente sabe que foi prometido que, através, né, dos irmãos de outros globos que estão em volta da nossa, do nosso planeta, que são, inclusive, fazem parte do grupo de espíritos que vem trazendo evolução para nós. Não são só os desencarnados, os encarnados também. Então, a gente está aí prestes a ter esses intercâmbios. Olha que legal. Então, são momentos interessantes e quando a gente realmente tiver uma situação mais concreta, tenhamos alegria e esperança, até como reforma íntima, né? Vamos receber isso tudo com alegria e não com medo. Se diz muito que vão trazer ajuda aí para o câncer, que é uma doença que leva tanta gente, leva muito mais gente do que o Covid anualmente. E que a gente possa avançar na matéria, aí, né, na questão do corpo e com um controle maior da medicina. Em termos de oportunidade, para quem está vivendo esse momento de transição planetária, a gente tem bastante oportunidade, muita oportunidade. Então, mesmo que a gente esteja aí diante de uma pandemia, como poucas vezes a humanidade viveu, ela viveu outras. Eu lembro dos livros de história, das fotos, né, da peste negra na Europa, né, essa gripe espanhola do século XX, no começo do século XX, mais próxima. Então, ali também muita gente desencarnou, relativo àquele tempo, a quantidade de pessoas à época. Aí, é mais uma, não é novidade. Ela só tem uma proporção maior, porque, primeiro, que a nossa humanidade cresceu muito. Outra que né, a mídia está aí. E a nossa globalização ajudou a espalhar rapidamente tudo isso. Né? E nós, se a gente fala assim, puxa, qual é o desafio que eu tenho diante da pandemia como oportunidade do uso da minha reforma íntima? Como que eu posso não propagar a doença? Olha que boa. A gente tem a oportunidade de ser fraterno não espalhando essa doença, tomando cuidado, tendo higiene. Todos têm que trabalhar? Beleza, vamos trabalhar, mas com segurança. Se puder trabalhar de casa, home office, que bom que tem internet, que tem reunião virtual, muita gente está podendo trabalhar de casa, que benção. Ah, mas eu gosto da convivência. Está aí uma coisa da reforma íntima para você trabalhar. Paciência. Daqui a pouco a gente vai poder voltar realmente a se encontrar sem medo. Eu, por exemplo, sou fãzão de rock, não adianta falar que a música do rock é a música do demônio, então eu vou morrer abraçado com o capeta. A minha filha está me cobrando, e aí, pai, o show do Kiss, que é a última turnê do Kiss. Temos que esperar. Tomara que eles sobrevivam, porque eu ia assistir o Kiss lá em Ribeirão Preto, porque já não tinha mais ingresso em São Paulo. Só que, puxa, se liberasse agora, talvez eu não fosse. Posso ser o fãzão do Kiss. Mas será que eu tenho mesmo que ir no show nesse momento? Me empolgar a ponto de achar que está tudo bem? Ir lá no show? Alguém tem dúvida que algum esteja infectado? E ali vai ter 40 mil pessoas? É claro que você vai pegar, é claro que vai espalhar. Foi o que aconteceu no carnaval. Muitos já sabiam da pandemia, mas não quiseram cancelar o carnaval, era um risco social de revolta, e se escolheu fazer que não sabia, muita gente sabia. E aí, tá aí a pandemia no Brasil do tamanho que é, porque a gente, logo na véspera, fomos todos para a rua, né, como povo, na nossa cultura, e nas festas do carnaval espalhamos o vírus. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ter responsabilidade. Minha mãe, por exemplo, ela não me recebe na casa dela. É muito raro eu poder entrar na casa da minha mãe. Por quê? Ela tem medo. Ela está aí para fazer uma cirurgia de joelho. Ela está sem a rótula.
Na verdade, assim, os dois ossos da perna estão sem a cartilagem, morreu, acabou a cartilagem. Ela está com dores atrozes, horríveis, mas ela está com medo. Menisco. Foi tudo para o saco, ela não tem mais nada. E ela está com medo. Ela está com medo de ir para o hospital. E eu vou falar para ela que ela está errada? De jeito nenhum. Ela está tendo que tomar remédio com morfina? Está tendo que tomar remédio com morfina, vai ter que ter paciência. E assim a gente vai. Quantos gostos a gente está tendo que adiar? É isso. Então, são desafios da reforma íntima para os dias atuais, a gente saber esperar um melhor momento. Não é hora de fazer o social 100%. A gente tem, eu, por exemplo, meu trabalho é um trabalho de exposição. Eu, inclusive, já tive Covid. Já fiquei sabendo que posso ter de novo. Ou seja, não significa que você está imunizado. Porque no começo eu achei que eu estava livre. Não estou. Posso pegar de novo. Então já tem reincidência. E quem falou que você pegou uma vez, não aconteceu nada, tá certo que não vai ter nada. Não temos certeza de absolutamente nada. Somos passageiros diante do desconhecido da doença. Não há ainda uma vacina comprovada, e a gente tem que ter essa paciência. Então, vamos procurar realmente respeitar ao máximo a convivência segura, e no caso de estarmos convivendo, a gente ter os hábitos de higiene. Eu tenho certeza que uma das mudanças que a gente tem na nossa geração é aumentar a higiene. O planeta está criando uma nova referência, um novo paradigma em relação à higiene, que a gente vai ter menos vírus, não o Covid, todos os outros, porque a gente está aprendendo a ser mais higiênico. Então, são oportunidades, são ganhos que todos nós somos chamados, e se a gente tem essa consciência que vai muito além da matéria, deve ser isso para cada espírita, saber que a gente é muito mais do que esse corpo, mas que a gente tem que preservar esse corpo para poder exercer a nossa experiência terrena, que a gente então tenha consciência de preservar a vida. Porque no livro dos Espíritos tem lá uma questão que é dever nosso preservar a nossa saúde. É uma obrigação. Não é para se morrer está tudo bem, eu sou um espírito eterno. Nós temos um compromisso com esta encarnação em cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. E também com os demais. Ok? Então é uma reflexão importante nesse desafio dessa reforma íntima em relação ao tempo que a gente vive. Então é isso. Essa é a mensagem para hoje, a minha visão, né? Porque eu não estou aqui para falar que isso é uma única verdade. Procuro estudar, compartilhar aquilo que é mais coerente possível dentro do meu conhecimento e compartilhar com todo mundo, aí me colocando à vontade diante dos amigos, não como um professor, e sim como companheiro de jornada, todos juntos, porque tudo que eu falei para quem está assistindo serve para eu mesmo. Né? Eu tenho que me ouvir, eu tenho que praticar. E aí, é isso. Vamos encerrar, então? Tem uma pergunta que é da Luciana. Qual o nome do ufólogo, você sabe? Esse que você comentou? O Geraldo Lemos Neto é um espírita que conviveu com o Chico já no quarto final da vida do Chico. Ele era amigo dos parentes do Chico, em Pedro Leopoldo, e mudou para Uberaba e conviveu com o Chico no final. Ele que é o responsável pelo Data Limite, né? Aquele documentário, ele aparece no documentário. E ele estuda ufologia, ele vai todo ano, 2, 3 vezes para o Cabo Canaveral, gente. Ele coloca lá, quem acompanha ele no Facebook, vê lá que ele está em locais de estudo de ufologia, dá palestra sobre o assunto, mas ele é muito mais conhecido
como espírita, como um cara que defende o legado do Chico, inclusive, uma informação mais recente dele, ele está numa campanha pedindo para que a FEB mude, porque a FEB adulterou mais de 100 obras de Chico Xavier. Na atualização do português, não foi só alterar a escrita, mas alterou frases e que estão sendo consideradas adulterações graves. Então é uma campanha que o Geraldo Lemos Neto encabeça, que o Carlos Bacelli faz parte desse grupo, um monte de gente, e semana passada foi o encontro dos amigos de Chico Xavier, esse tema teve muito presente. Então é o Geraldo Lemos Neto, ok? Aí tem uma colocação da Regina. A reforma íntima nos permite fazer uma análise além de nós mesmos, uma mudança de olhar, um ângulo diferente diante das situações. E depois no final ela, excelente mesmo, Maurício, tem muitas coisas boas que nos fazem bem na internet, é só saber filtrar. É verdade. Um abraço, viu, Regina? Casal 20 aí na transmissão pela internet aí da doutrina, porque isso que vocês estão fazendo junto com a nossa casa é um alento. Tenho certeza que uma pessoa, não da nossa live aqui, mas de qualquer uma das lives que já foram para o ar, elas podem, através de uma frase, uma palavra dita, elas renovarem a esperança na vida. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, Maurício. O agradecimento é para Deus. Eu acho que a gente a gente faz muito pouquinho perto daquilo que a gente tem condições de fazer, né? Com muito prazer a gente faz e espero que a gente possa somar alguma coisa, né? Vocês estão somando e não é pouco, você pode ter certeza. Você, a Regina, Ricardo, Dirceu e todo mundo que faz parte desses projetos da nossa casa. Muito obrigado. Você pode fazer a prece de encerramento? Vamos lá, gente. Vamos mais uma vez nos irmanando em pensamentos, em vibrações, aproveitando o tema da dessa nossa conversa amistosa, dessa troca. Vamos pensando nesses dias, nesses momentos atuais, levando um aspecto da reforma íntima, que é levar essa vibração para aqueles que mais necessitam. Através dessa vibração que a espiritualidade vai recolher de cada um que está se conectando a ela nesse instante, esses pensamentos, sentimentos, emoções, esse teor que vibra dentro de nós vai ser encaminhado. E pensando na humanidade, vibremos pela cura do Covid. Vibremos pela cura do câncer. Vibremos pela volta à normalidade das relações e da vida. Vibremos pela segurança de podermos ir e vir no nosso planeta, que a gente possa despertar as nossas atenções, cuidar mais desse nosso planeta que nos abriga. Vamos vibrando por todos que estão doentes por causa dessa pandemia nesse instante, por aqueles que já estiveram doentes. Vamos vibrando pelos que desencarnaram por conta disso. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros e enfermeiras, por todos que estão na área da saúde. Vamos vibrando pelos cientistas que estão trabalhando pela cura. E até pelas empresas que colocam a serviço da humanidade os seus laboratórios para a cura. Vamos vibrando
pelas pessoas que por causa da pandemia estão sem o seu trabalho. Vamos vibrando por aqueles que estão com fome, por aqueles que não têm nem aonde dormir nessa noite. Se já não é fácil, imagina com uma pandemia. Vibremos, vibremos. Vibremos pelas religiões, por todas aquelas religiões que levam o evangelho do Mestre, para que acalentem o coração e deem esperança. Vibremos pela doutrina espírita. Vibremos pela nossa casa, por seus trabalhos. Vibremos por toda a espiritualidade que ali trabalha e pelos trabalhadores encarnados, os projetos sociais, por todo o bem que se possa fazer para que se mantenha o propósito, a força, a vontade, que se leve muita luz a partir da nossa casa. Vibremos também pelos nossos locais de trabalho, vibremos por nossa família, por nossa casa, e vibremos por cada um de nós, para que possamos manter essa força de vontade, que é o alimento da reforma íntima. Porque além de sabermos o que devemos fazer, temos que ter a persistência, a coragem e a vontade de implementar isso na nossa vida. Tenhamos essa força, que o nosso anjo guardião esteja conosco, que Deus nos abençoe nessa jornada, que a gente possa, quando voltarmos para o mundo espiritual, estarmos melhores do que quando entramos nessa jornada terrena. Em agradecimento a Deus, em agradecimento ao Mestre, a toda a espiritualidade, vamos mais uma vez orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um que está fazendo parte dessa live, em qualquer tempo. Que brilhe dentro do seu coração essa vontade e que isso faça grande diferença na sua vida e na vida de quem você circunda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para